Fala pessoal, durante muito tempo, a única sexualidade considerada moralmente correta era aquela entre um homem e uma mulher e dentro de um casamento. Desde a invenção da pílula anticoncepcional, da popularização dos preservativos e das lutas de libertação gay, muita coisa mudou e o sexo livre e sem tabus passou a ocupar o tecido de parte da sociedade. No entanto, será que existe um certo e um errado na sexualidade? Os ouvintes podem achar que a resposta para esta pergunta é óbvia, e ela envolve o consentimento. Mas eu prometo a vocês que a resposta não é tão simples quanto parece. As coisas são mais complicadas do que imaginamos. Se você gostou da proposta, quer ampliar seus conhecimentos e participar do debate, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Se você prefere ouvir este podcast numa plataforma de áudio, o link está na descrição. E a vocês que já são inscritos, meu muito obrigado. Muita gente acha que, do ponto de vista religioso, somente a homossexualidade é considerada errada. Mas eu já disse em outros vídeos do canal que esta é uma visão equivocada. Durante muito tempo, o sexo entre um homem e uma mulher fora do casamento era considerado igualmente errado. Na verdade, até hoje, em muitos lugares, a chamada fornicação é até um crime. Mas não somente isso. Em muitas igrejas, sexo anal, oral ou outras posições também são errados. Muitas religiões até hoje mantêm essas posturas. Mas independentemente do que as igrejas dizem, fato é que grande parte de homens e mulheres heterossexuais parece não dar muita bola para isso. Pesquisas apontam que a maioria dos jovens hoje em dia nem sequer casa virgem. E a homossexualidade também se tornou mais aceita. Fato é que, devido a uma combinação de fatores que envolvem acesso à informação, ciência e cultura, as pessoas começaram cada vez mais a questionar certa moralidade religiosa e a se perguntar: gente, se dois adultos fazem sexo de forma consentida e dentro dos conformes, que mal tem? Eu ousaria dizer que está surgindo uma nova moralidade sexual, ainda que de forma inconsciente e intuitiva. E esta moralidade se baseia no simples consentimento. Ora, se dois adultos se encontram e fazem acordo entre si, qual é o problema? Junte-se a isso a pouca importância que se dá à virgindade, o resultado é que hoje em dia quase todo mundo transa. A sexualidade tornou-se desconectada de um compromisso social para a vida toda, como o casamento. Então, a partir daí, temos uma nova moral sexual, a do consentimento, certo? Bem, é isso, tudo bem, acabou e fim de papo. Eu trouxe este programa para matizarmos um pouco este tipo de conclusão. Se por um lado a antiga moral vigente, que resumia a sexualidade apenas ao casamento entre um homem e uma mulher e a uma heterossexualidade bem regulada, era asfixiante e cheia de limitações, por outro lado, a moral do consentimento não é isenta de problemas. Ela também traz dilemas e eu gostaria de apresentar a vocês alguns deles para que possamos pensar juntos sobre eles. Em primeiro lugar, a gente pode pensar que nenhuma sexualidade consentida entre adultos é moralmente errada. Só que aí temos um pequeno problema. A partir de que idade uma pessoa se torna adulta ou maduro o suficiente para consentir? 21? 18? 16? 15? 14? 13? A partir da puberdade, cada cultura ou país vai definir um critério para isso, de modo que é até difícil estabelecer um padrão universal. Há países cuja idade de consentimento, na minha opinião, é cedo demais. Mas há outras nações em que esta idade é tarde demais. Qual é o ideal e quem define isso? E a partir daí entra o segundo ponto. Se só o consentimento é a baliza para uma sexualidade correta, se um pai quiser transar com a própria filha, ambos maiores de idade, isso é moralmente correto? Naturalmente, se isso ocorrer na intimidade de uma família, não há muito o que fazer contra isso. Mas e se o cara começa a contar na mesa do bar que tem relações sexuais com o filho ou a filha? Qual deve ser a nossa reação? Achar ok? Não falar nada? Se levantar e sair? Afinal, é uma relação sexual consentida. Até aqui, já dá para ver que o simples consentimento não resolve algumas questões. Mas a coisa ainda vai além.
No caso de festas beribec, por exemplo, onde as pessoas vão se contaminar e para contaminar os outros com o vírus HIV, uma perversão absoluta da sexualidade de alguns indivíduos muito adoecidos. Ainda que ninguém esteja falando para matar essas pessoas, no final das contas, a gente tem que achar isso normal ou aceitável? Por mais que possamos entender que nenhuma sexualidade consentida entre adultos livres e conscientes possa ser errada, fato é que as perversões humanas são amplas. No caso do Golden Shower, por exemplo, algumas pessoas acham nojento e outras acham normal. Pessoalmente, acho que faz parte do jogo para aqueles que curtem. Mas os fetiches e fantasias não se resumem a isso. Sexo com animais e cadáveres pode? No caso, não há consentimento nem do animal e nem do cadáver. Logo, a resposta pode ser que não pode. Contudo, é inegável que há animais que curtem sexo com humanos, como cachorros, macacos ou golfinhos. Neste caso é ok? E nessa questão dos fetiches, há indivíduos que têm tesão na automutilação. Isso é aceitável? Essas pessoas precisam de ajuda psicológica ou são apenas um tipo de fantasia sexual que deve ser respeitada como qualquer outra? E se uma pessoa gosta de fazer puppy play se fantasiando de cachorro e tendo um dono? Se eles fazem isso entre quatro paredes, é ok. Mas e se eles quiserem andar pela rua ou pela sociedade dessa forma? É legítimo? Você necessariamente tem que aceitar? Até aqui, dá para perceber como o simples consentimento não responde a todas as questões éticas e morais da sexualidade. Muita gente pode acusar essas fantasias de serem imorais ou culpar os indivíduos, principalmente se forem religiosos. Contudo, aqui, cabe ressaltar que o próprio Deus criou essas pessoas com essas fantasias. Então, assim, as fantasias humanas, elas existem porque sim, e ninguém escolhe. A questão é dar vazão a elas. E nesse quesito, ainda há questões morais outras, ainda mais profundas. No caso da prostituição, por exemplo, muitas prostitutas estão ali porque querem. Neste caso, ok. Mas outras estão ali porque precisam. É ético utilizar seus serviços sexuais? Mas como distinguir quem está ali porque quer ou porque precisa? E se essas prostitutas foram refugiadas de guerra, por exemplo, que precisam vender seu corpo para sustentar seus filhos? É moralmente correto você se aproveitar do sofrimento de uma pessoa em um estado de miserabilidade? Alguém pode argumentar que esses indivíduos estão consentindo, mas este argumento é muito bobo. Ainda que ninguém esteja forçando esses refugiados a se prostituírem, é claro que eles estão submetidos a situações alheias ao seu controle e são levadas a isso. E no caso do adultério, ainda temos outras questões. Se um homem casado sai com uma mulher solteira, ambos estão consentindo. Mas caso ele não tenha um relacionamento aberto, ele está traindo a esposa. Isso é correto? Nesse caso, o simples consentimento das partes envolvidas no sexo não é suficiente para trazer moralidade àquela sexualidade. É preciso que todas as partes relacionadas à situação estejam cientes do que está acontecendo. Também não podemos deixar de citar algumas pessoas que não conseguem se controlar em público e abusam de certo erotismo no espaço indevido. Fazem sexo em banheirões, parques públicos, etc. Isso tudo à revelia daqueles que estão ao seu redor, mesmo sendo famílias ou crianças. Ora, será mesmo que só o consentimento é legitimador da sexualidade? No caso, é sempre importante lembrarmos que existe um enorme mundo ao nosso redor, e as pessoas merecem igualmente o respeito que gostaríamos de ter. Nessa discussão se insere igualmente a questão do chamado chemsex, ou sexo regado a drogas diversas, algumas delas bem pesadas. Isso é certo? Alguns indivíduos podem dizer que não é certo nem errado, pois é uma questão pessoal dos indivíduos que praticam. Olha, até podemos ter esse olhar. Mas quando tal prática tem impacto no aumento do vício em drogas na sociedade ou no número de doenças circulando, isso deixa de ser algo individual e passa a ser algo coletivo. Nossas ações nunca são 100% nossas apenas. Nós temos vínculos com o mundo ao nosso redor. E para encerrarmos essa digressão, também devemos falar sobre questões de respeito e compromisso com quem temos relações sexuais.
Há situações em que uma das partes é extremamente dependente emocional e a outra parte, sabendo disso, manipula a situação a seu favor. Pessoas hoje em dia praticam ghosting, desaparecendo do nada, ou usam os outros sem nenhum tipo de respeito e consideração. No caso, por mais que haja consentimento, a gente nunca deve esquecer de que sexo é uma relação humana, e como tal, deve ser pautado por questões éticas e morais diversas. Por fim, eu trouxe este programa para mostrar que, a meu ver, uma moralidade sexual baseada no consentimento entre adultos livres e conscientes é uma opção válida e legítima. Ela me parece uma moral muito melhor do que aquelas das igrejas, onde se restringe a sexualidade de forma muito intensa. Porém, eu quis mostrar a vocês que mesmo que nos baseemos no consentimento, ainda assim há questões morais e éticas envolvidas. Uma sexualidade totalmente livre nos levaria à anarquia e provavelmente a violências diversas. Toda liberdade nos leva a uma eterna vigilância. Todo direito traz consigo um dever. Mas e vocês, o que pensam sobre essas questões? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!